Olá a todos que estão entrando nesse canal. Esse canal vai ser um canal bem diverso, com bastante oráculo. Esse é um projeto que eu já tinha começado alguns anos atrás, se eu me lembro bem, acho que no meio da pandemia. Teve algumas pessoas até que perguntaram se iria ter continuidade sobre o oráculo da deusa, que foi o primeiro oráculo que eu comecei. Na época eu não consegui, tive várias questões, foi bem difícil para mim. E eu continuei tirando em casa, uma vez por semana, uma carta desse oráculo, que é esse aqui, essas imagens aqui. Tá? São 52 cartas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é um oráculo, né, a diferença para um tarô e como funciona o oráculo da deusa, como tem 3 possibilidades de tirar, né? E eu vou começar com a cartinha da Lilith, que significa poder no oráculo da deusa, tá? Essa é a cartinha dessa semana. Então o propósito é que eu tire uma carta, vão ser 2 cartas por semana, essa é a primeira. E existem algumas formas de tirar. A gente pode usar o oráculo tirando uma carta, a gente pode utilizar ele tirando 3 cartas. Então a primeira carta seria passado, a segunda carta presente e a terceira carta um conselho para o futuro. Isso é uma forma de se tirar. E a terceira forma é como se fosse uma cruz. Tu tira uma carta em cima, outra no meio, outra embaixo e uma de cada lado. Eu vou deixar uma foto aqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil o tipo de tiragem. Nessa tiragem é igual a de 3, a diferença é que tu vai ter mais cartas e tu vai escolher as cartas, a primeira, a do meio, a terceira da linha, depois a da esquerda e por fim a da direita. Então a gente sempre fecha pela direita como um conselho, tá? Qual a diferença de um oráculo para um tarô? Existem diversos tarôs, o tarô de Marcélia, que é o mais conhecido, Lenormand também. Eles têm geralmente os arcanos maiores, os arcanos menores. Quando a gente compra um tarô, a gente pode escolher um tarô só pelos arcanos maiores e começar, que é uma forma que eu recomendo, né, a utilizar esses arcanos maiores, tirar um por dia, né, anotar o que aconteceu naquele dia para a gente aprender a se conectar, porque isso é uma questão que muitas vezes todo mundo tem uma dúvida de como é que eu consigo me conectar com um tarô ou com um oráculo. O oráculo da deusa, ele me veio muito intuitivo, né, eu não busquei por ele. Uma vez alguém comentou sobre o oráculo da deusa, na época eu estava fazendo doutorado em ciências sociais e como eu trabalhava, pesquisava com gênero, eu fiquei muito curiosa porque eu pensei, nossa, vai ser muito legal para mim aprender algo de gênero diferente do que eu estou estudando, né? Então eu estava muito na teoria e me ajudou bastante porque ele vem com um livrinho, né? E esse livrinho vem junto com as cartas, cada carta tem um textinho, uma poesia, né, sobre essa deusa. Então, por exemplo, no caso da Lilith tem um texto ali, que eu não vou ler os textos nos vídeos, justamente para que vocês que tenham interesse comprem, façam a leitura, tirem a impressão de vocês, e até por uma questão de direitos autorais que eu não acho bacana ficar lendo aqui, reproduzindo todo o conteúdo de livro, né? E além disso, ele vem com uma meditação, ele explica a história da mitologia dessa deusa e depois uma meditação que pode ser feita, né? Então é muito bacana, se vocês procurarem no YouTube, tem vídeos com essas meditações, caso você se sinta mais confortável de escutar alguém meditando, né, falando para vocês qual é a meditação da deusa. Tem pessoas explicando as cartas, tem alguns jogos que as pessoas fazem o cruzamento. O que é o cruzamento? Seria utilizar o tarô e também utilizar um oráculo. Então, um oráculo para dar um conselho, para dar um direcionamento naquelas mensagens que veio no tarô, ou vocês vão perceber em youtubers que trabalham com tarô, né, com leituras semanais, seja de signos, ou sejam de opções de escolha, eles às vezes utilizam algum oráculo, oráculo dos anjos, oráculo dos Delfos, tá? Justamente para isso, para dar um direcionamento naquela mensagem. Vou entender o que a pessoa está falando aqui, o que essa mensagem quer dizer, né? Então, por exemplo, vem determinadas cartas no tarô lá naquela jogada e daqui a pouco ele tira no oráculo e sai a Lilith poder. O que vai significar a Lilith, né? O que vai ser o direcionamento? Claro que vai depender muito das cartas que foram tiradas, da intuição, né? Que as cartas é óbvio que elas passam uma mensagem.
principalmente para quem gosta um pouco na área da psicologia do Jung, né, pensar na questão junguiana, dos arquétipos e dos significados, né, então é muito importante isso para uma jogada. Mas o oráculo, por exemplo, se a gente pegar o caso dessa cartinha aqui, que é a Lilith, poder, o que ela vai simbolizar? Primeiro a gente precisa entender um pouco a história de Lilith. Eu não vou dar uma aula de história aqui, mas né, vocês podem pesquisar de uma forma melhor e mais, uma busca assim mais... uma busca mais profunda, né, da Lilith para entender toda a história dela, mas de forma mitológica, a Lilith ela é uma deusa sumeriana, né, lá da Suméria, que ela foi incorporada nas histórias dos hebreus e dentro dessas histórias ela foi traduzida como a primeira mulher de Adão. Para quem está assistindo esse vídeo e é evangélico ou católico ou já passou por essas religiões, pode se perguntar: não, mas a deusa, a primeira mulher de Adão foi Eva. O que aconteceu? A Bíblia na qual nós temos, nas religiões evangélicas ou católicas, elas realmente contam como Eva sendo a primeira mulher de Adão. Mas, se a gente for ver as histórias hebraicas ou a Bíblia dos judeus, Lilith, ela é a primeira mulher, tá? Então, foi apagada, inclusive na Bíblia do judaísmo, ela é considerada um demônio, né? Isso é muito significativo. Por quê? Ela foi uma mulher que questionou, né? Então, na Bíblia que se tem acesso, até se vocês tiverem curiosidade, eu inclusive tive essa curiosidade, então fui procurar nessas Bíblias que contam a história de Lilith, para entender, ela questionou: olha, nós dois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos iguais, por que eu no ato sexual eu tenho que me deitar por baixo e você por cima? Por que eu não posso? Então ela questionou, ela era uma questionadora, né? Então isso foi excluído, ela foi embora, né? Ela se separou de Adão. Então as Bíblias que a gente tem mais acesso em igreja evangélica católica, geralmente elas vão excluir a Lilith, né? Esse livro. Então ela tem essa característica de já trazer o poder de escolha, de por que eu posso, por que eu não posso. Porque o poder é justamente isso, né? A ideia de que a gente tem uma autonomia das nossas escolhas, que a gente não é vítima. Então a Lilith, por exemplo, ela não quis se submeter, né? Ela quis escolher o que ela queria, o tipo de relacionamento, como ela queria se portar. Apesar de vir ali essa questão, né, a gente tem que saber interpretar também, do ato sexual, muitas vezes usam a Lilith de uma forma sexualizada, né? A gente tem que entendê-la de uma forma muito mais ampla, né? O ato sexual, por exemplo, ele está ligado ao prazer, né? E o prazer, ele tem que ser escolhido. De que forma a gente sente prazer? Isso é poder, né? Então, quando a gente pensa em poder, muitas vezes numa jogada, seja num conselho, seja junto de outras deusas, quem vai utilizar o oráculo da deusa, ou numa forma de conselho, sempre vai alertar para esse ponto de você está assumindo o seu poder, você entende que tem poder, que você pode fazer, poder é pode, você pode fazer, você tem capacidade para isso, você tem o direito de questionar, e isso é muito importante, eu acho que é algo muito forte. Tem pessoas que têm esse preconceito com Lilith, vinculam ela a uma demonização, tem linhas de bruxaria que utilizam ela, né, como uma deusa diabólica, cada um com as suas crenças, né? Então eu trouxe aqui um conceito dela básico, né, de que é usado da onde surgiu as histórias primeiras dela, né? Mas ela é cultuada em muitas regiões, em muitas religiões também, né, para além de bruxaria. E eu acho que é muito importante, assim, quando a gente tira a carta da Lilith, pensar nisso. Por exemplo, a gente está agora, faltam 2 meses para acabar o ano. E é muito comum nessa fase a gente às vezes ficar ou se sentir frustrado porque pensa, eu gostaria de ter feito tantas coisas, ou eu queria que minha vida fosse de um determinado jeito. A gente tenta lembrar, ok, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, de que forma eu posso utilizar o meu poder pessoal para me aproximar daquilo, né? Se eu estava com o objetivo de emagrecer e agora percebo que eu não consegui. O que eu posso fazer para melhorar essa parte, né? O que eu posso fazer para me aproximar disso? Então, pensar nas pequenas coisas que podem te fortalecer
e que podem te aproximar do teu poder pessoal. Então acho que mais ou menos é essa a mensagem que a Lily te traz. Tem muita gente que se ressoa com a energia dela. Quem não ressoa, tem formas da gente ritualizar isso através de uma meditação, como expliquei, tem através do livro. E eu acho que é isso. Esse vai ser um dos vídeos um pouquinho mais longos do canal. Os outros eu pretendo ser mais objetiva, focar um pouco mais na carta, né? Mas esse eu gostaria de explicar um pouco do livro, da onde surgiu isso, né? O Oráculo da Deusa. E essa é a parte do vídeo que, para falar de poder, eu vou usar a dica de luz para iluminar essa tua cachola aí. Se tu quer aprender mais de poder, sem esses vídeos que tem aí na internet, ou esses livros de se tornar um homem poderoso, uma mulher poderosa, sim, porque quando a gente fala de oráculo da deusa, de deusas, a gente está falando do feminino que tem tanto em homens quanto em mulheres, né? Então esse canal aqui é para todos. Essa é a dica de luz desse vídeo, que é esse livro incrível, tá? Que se chama As 48 Leis do Poder. Ele é um livro que vai te ensinar o poder, às vezes, de ficar quieto, o poder, às vezes, de saber se posicionar, o poder, às vezes, de não falar demais, de saber como se portar, como lidar, e, inclusive, de perceber as pessoas ao redor de vocês que usam estratégias de poder que muitas vezes acabam prejudicando vocês, e por não ter esse conhecimento aqui, a gente não se dá conta. Então, até a próxima!